nesse dia tão importante para todos nós, a gente debater temas fundamentais para o nosso Rio de Janeiro. E nós, lá atrás, tivemos uma decisão junto com o Diretório Municipal e Estadual do Partido de criar o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, chamado MEP, e Núcleo de Estudos. E acredito que essa ideia, fundada inclusive em, se eu não me engano, em setembro do ano passado, não foi, Elane? Onde nós lançamos no próprio partido, e em outubro nós tivemos o primeiro seminário tratando de meio ambiente e sustentabilidade, com a presença do Sérgio Bessima e com o David Zilli, que foi bem produtivo. E a ideia nossa é formalizar nessas discussões, com a participação da sociedade como um todo, políticas públicas e oferecer àquele que for o nosso candidato a prefeito do Rio de Janeiro um plano de governo e que ele possa, nessa interação que nós tivemos, utilizá-lo não só para a campanha eleitoral e, logicamente, a população achar devido, sendo eleito, possa aplicar como prefeito da cidade. E a gente sempre deixou muito claro, mais uma vez faça esse registro, aqueles que estão participando, não só da plateia, claro, mas principalmente os palestrantes, aqueles que vieram nos ajudar a contribuir com o seu conhecimento, não está escrevendo esse plano de governo, ele está contribuindo, passando a sua visão. Por que eu estou falando isso? Porque são pessoas que são públicas ou são no seu trabalho, como a deputada Laura falou aqui, apartidários, ou se tiver o seu partido, enfim, cada um tem entendimento. Na verdade, estão passando um conhecimento, para ficar bem claro, porque a participação de uma figura dessa, pública, com a sua capacidade, falar, está ali defendendo o partido X e Y. Não, zero. Estão aqui passando o seu conhecimento e para a gente é uma honra muito grande tê-los, porque aqui é uma interação do núcleo de estudo de políticas públicas para a gente poder estar discutindo depois dentro do próprio partido para poder apresentar esse plano de governo. Então, a gente, inclusive, com o Diretório Municipal, achou bem devido o segundo seminário ser mais do que justo, já que dia 8 foi Dia Internacional da Mulher, a gente está tratando sobre políticas públicas das mulheres e tendo assim a honra, que eu já convido para poder estar aqui presente, mediando essa manhã, a professora Rojane, que é a presidente estadual do DEM Mulher, e é uma referência muito grande para todas nós, mulheres. Queria convidar e ter a honra também que está conosco, como eu coloquei, a excelentíssima doutora Silvana Batini César Góes, procuradora eleitoral do Ministério Público Federal. Por favor. Obrigado. E a ilustríssima doutora Gisela do Espírito Santo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Leão Oeste. Por favor, obrigado. E para finalizar mesmo, que a palavra são delas, parabenizo assim, mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher e falar que o partido ao qual eu presido hoje, o DEM Municipal, quando esteve à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, sempre investiu muito nas políticas públicas em defesa das mulheres. Está aqui várias pessoas que compartilharam, a Rojane é uma delas, nosso Wagner Cerqueira sabe muito bem disso, fez parte do governo, inclusive no primeiro governo do prefeito Sadamaia, a secretária de Fazenda era uma mulher, a secretaria que era um momento importante. E temos aqui também, todos vocês têm a história de vocês, estão aqui presentes, conhecemos várias, nos orgulha muito a presença de todos, mas nós temos uma referência muito importante, pode sentar, uma referência que nos orgulha muito de ter aqui, não só no partido, mas como aqui presente, que eu vou passar a palavra agora de forma bem sucinta, a deputada federal Laura Carneiro, que é um símbolo do nosso partido de políticas públicas no parlamento. E para finalizar, visando as eleições municipais, lógico, e quando fala em relação a todo o trabalho que a Rojane está fazendo no DEM Mulher Estadual, junto com a municipal também, é uma notícia boa. O partido está sendo muito procurado e eu falei isso até para a Rojane, pela primeira vez
nós temos assim a tranquilidade de, pela legislação, de a chapa estar formada quase na sua totalidade pelas mulheres, né, um percentual obrigatório. E além disso, a gente está passando desse percentual. Então, assim, eu queria também, mais uma vez, agradecer a todos aqui presentes, passar a palavra para a Laura Carneiro e registrar a presença da minha advogada, a doutora Tatiana, que é uma professora para mim, sempre me ensinou muito vários direitos de mulheres aí. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom, o meu é bem rápido, bem breve, porque nada mais importante do que... Eita, tem um buraco, vocês tomem cuidado. Do que, de alguma maneira, ouvir experts na questão das políticas públicas de participação política, e não só para mulheres, mas também para os homens, nesse trabalho exemplar que está sendo feito pelo partido sobre a batuta, coordenação, gerência, mas planejamento do deputado Carlos Caiado. Acho que em nome de todos nós, Caiado, o objetivo de hoje é agradecer o trabalho que você está desenvolvendo. Hoje a questão é a mulher, mas a próxima ele já anunciou que será com os animais. A gente já está trabalhando com o nosso coletivo de animais para montar esse seminário sobre animais. Quer dizer, é um momento importante, que é um momento pré-eleitoral, mas também é um momento que a gente tem que refletir sobre tudo que está acontecendo. E o NEP faz com que a gente comece a refletir para a cidade do Rio de Janeiro quais são os melhores caminhos. Esse é o objetivo do programa, Wagner. Esse é o objetivo, acho que de todo mundo que está aqui, tem um monte de candidatos, mas também tem pessoas que querem contribuir com essa pauta positiva que está sendo montada pelos democratas. Então, para mim, acho que para todos nós, é uma honra estar participando hoje, e a gente deseja boa sorte para vocês que vão nos ensinar, e muito obrigada, Caiado, por essa organização. Obrigada a vocês. Obrigado. Vou passar a palavra para o professor Rogério. Só lembrar que essa é a primeira parte do dia e teremos a segunda etapa sobre políticas públicas para assistência social. Então, na verdade, o segundo seminário vai ser como se fosse segundo e terceiro. São temas distintos e depois, como a deputada Laura colocou, será sobre políticas públicas em defesa dos animais. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria muito de agradecer ao deputado Carlos Caiado, nosso presidente municipal, por essa oportunidade, né? Por esse momento de reconstrução, no momento de reconstruir o Rio de Janeiro, trazendo duas grandes palestrantes para o dia de hoje, que são a excelentíssima doutora Silvana Battini e César Góes. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que nós iremos sair daqui melhores do que nós chegamos, com muito mais conhecimento, né? Com a sua o seu conhecimento adquirido e a questão da sua especialidade, que é o direito eleitoral. A gente agradece muito a sua presença e trazer também a doutora Gisele Espírito Santo, que é a delegada da DEAN, que no momento está na DEAN da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Então, ela lida com questões do dia a dia, questões da violência, questões sérias, né, que atingem as mulheres, o feminicídio. Então, também, doutora Gisele, nós sairemos daqui também bem melhores com a sua presença. Tenho certeza que nós faremos uma manhã de grande categoria, uma manhã em que todos nós, homens e mulheres, sairemos daqui discutindo mudanças para todos nós. Então, por favor, doutora Silvana, a senhora tem 15 minutos, depois nós vamos abrir a discussão para todos e todas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Quero de início agradecer o convite, dizer que é uma satisfação eu poder falar em nome da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aqui, para pessoas que são diretamente envolvidas no processo que a gente se aproxima agora nas eleições desse ano. Então, para mim, é importante estar aqui para trazer a visão da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e acredito que temos um tema relevante para discutir, para avançar. Então, considero que essas oportunidades da gente falar desses temas são oportunidades hoje cada vez mais importantes, mais caras, num país hoje bastante polarizado, em que discordar é odiar. Acredito que nesses momentos em que a gente pode discordar com respeito, falar
expor as nossas ideias com clareza e num ambiente de segurança, sabendo que seremos respeitados e que poderemos respeitar isso. Hoje é um ativo muito importante que a gente precisa cultivar. Então, agradeço muito o convite, mais uma vez, e vamos ao tema. Tenho falado bastante nos últimos tempos sobre a participação da mulher na política, mais especificamente sobre a questão legal que envolve hoje as candidatas mulheres. Sou Procuradora Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para esta eleição, biênio de 2 anos, mas eu já fui Procuradora Regional Eleitoral no biênio 2008-2010. Nas eleições de 2010, nas eleições gerais de 2010, foi a primeira eleição, na verdade, em que a lei obrigava os partidos a trazerem a chamada cota de gênero e obrigava os partidos a respeitarem essa proporção de 70% a 30% para cada gênero. Não que essa ação afirmativa já não existisse antes, ela existia, mas havia uma cláusula na lei que deixava aquilo em aberto, que dizia que o partido deveria reservar e não que deveria preencher. E, na verdade, a desculpa era: reservei, mas não apareceu ninguém, então eu apresentei só candidaturas masculinas, não respeitei a cota. Em 2010, a lei veio dizendo assim: tem que preencher. Então, tinha que ter mulher. O que aconteceu? Aconteceu que foi o primeiro derrame, na verdade, de candidaturas femininas falsas, porque os partidos inventavam mulheres. Não estou nem dizendo das laranjas que vieram depois, que são mulheres de carne e osso, algumas não sabem que são candidatas, ou algumas são colocadas só para figuração. Naquele tempo, em 2010, alguns partidos chegaram a inventar mulheres. E, para ter uma ideia, no pedido de registro da candidatura, vinha um desenho de computador no lugar da fotografia. Era um desenho de computador. Então, uma coisa assim, um escárnio, né? Um deboche, uma coisa grotesca. Naquela ocasião, a gente já verificou que a determinação legal não teria a aptidão para mudar essa realidade, porque haveria sempre uma tentativa. E de lá para cá, todas as eleições a partir de 2010, vem sendo um desafio, porque sempre se encontra uma brecha para se desviar da determinação da lei. Então, no começo, lançavam-se candidaturas femininas inviáveis, sem a documentação, e na hora de substituíam por homens. Aí veio o TSE e disse: não pode, se indeferir o registro de uma mulher, tem que substituir por outra mulher. Bom, então aí começaram efetivamente as candidaturas laranjas, mulheres que se prestam a esse papel, emprestam seu nome, servidoras públicas em troca do período de desincompatibilização, ou mesmo as mulheres que nem sabem que os seus nomes estão sendo lançados como candidatas, as laranjas. São, na verdade, candidaturas fraudulentas. E o que aconteceu? Como é que se evoluiu dentro da justiça eleitoral no enfrentamento dessa questão? Porque, de fato, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Nós já temos 10 anos de ação afirmativa, 10 anos dessa lei. A representação da mulher no Congresso Nacional ainda é muito baixa. Na Câmara de Deputados nós somos 15%. No Senado nós somos menos do que 10%. 14% estamos agora, não, 7 mulheres em 81? 7 mulheres em 81. 14,1. Uma coisa assim. De qualquer forma, muito, muito baixo para 10 anos de ação afirmativa. Então, é hora da gente parar e pensar o que é que está acontecendo. Por que é que nós não conseguimos avançar? O fato é que difícil a gente imaginar uma causa só, mas do que a gente observa, primeiro, é aquilo que eu acabei de dizer. Não existe, a meu ver, um compromisso das legendas partidárias com a efetividade dessa norma. Nós estamos sempre enxugando gelo e tentando tapar uma fresta que se abre para a burla da cota. E isso acabou tendo uma resposta agora da Justiça Eleitoral, que eu vou falar daqui um pouquinho, bastante dura, bastante drástica, e a gente precisa saber como é que as coisas vão funcionar a partir dessas eleições. Agora, e uma outra questão que não é jurídica, é cultural,
da nossa sociedade que a gente precisa pensar é o ambiente hostil que ainda existe para a mulher na política. E não digo nem só a mulher que se lança na política partidária, mas a mulher que vai trabalhar de alguma forma com política, sabe, no jornalismo, no Ministério Público, na advocacia e também na política partidária. O ambiente é hostil, porque as mulheres continuam sendo criticadas não por suas posições, por sua atividade, mas são criticadas ou são expostas por viés sexista, com ataques hoje virtuais muito violentos. O ambiente da violência política da mulher hoje é objeto de estudos, de pesquisas, e que de alguma forma isso tem que ser levado em consideração para que não caiamos na justificativa que me parece bastante pobre, que eu tenho ouvido de muitos homens, para tentar explicar essa situação da subrepresentação da mulher na justificativa de que mulheres não gostam de política. Nós não podemos obrigar as mulheres a entrar para a política, né? E me parece que esse é um argumento pobre e que nem se respalda na realidade. 44% dos filiados de partidos, na verdade, são mulheres. 44%. Então, não há um desinteresse da mulher pela política. O que há é um ambiente hoje que complica a vida da mulher para entrar na política. E um descompromisso, me parece, por parte das legendas em dar efetividade a essa norma. Bom, como é que as coisas caminharam dentro da justiça eleitoral nos últimos tempos? O TSE acabou dando uma resposta muito dura nas últimas eleições, nos últimos julgamentos que tivemos, não exatamente nas últimas eleições, mas já vem endurecendo essa jurisprudência, mas nós tivemos um corte muito drástico, que foi quando o TSE deliberou pela cassação de toda a chapa proporcional do partido, quando verificou a existência de candidaturas femininas fraudulentas. Vejam que essa é uma medida extremamente dura, porque nessa cassação de toda a chapa, inclusive, foram cassadas mulheres que tinham sido eleitas. E esse acabou sendo o novo paradigma, que é o que a gente vem chamando de uma bala de canhão, né? Porque é muito duro, cada vez que você caça, você derruba essas candidaturas, caça o registro ou caça o diploma dessas candidaturas, na verdade você está jogando voto fora, porque cassação é anulação de votos. Uma interferência muito grande do Poder Judiciário no sistema da soberania popular, mas que a nossa legislação permite que aconteça até um determinado limite. Então, a constatação da fraude nas candidaturas femininas hoje, ela pode levar a esse resultado brutal para o partido, que é perder todos os mandatos conquistados. No caso agora das eleições, todos os mandatos de Câmara de Vereadores conquistados eventualmente por aquele partido. Bom, nós na Procuradoria Regional Eleitoral estamos tentando evitar essa bala de canhão. A gente vai evitar, mas a gente não vai abrir mão deste recurso se ele se tornar necessário. A orientação para o Ministério Público Eleitoral é acompanhar de muito perto as candidaturas femininas, tentar evitar a fraude no curso do processo eleitoral, e eu vou lhes dizer que aqui no Rio de Janeiro como a gente vai fazer, mas a ideal é acompanhar em tempo real essas candidaturas para tentar ajustar os desvios ainda durante a eleição, colher essa prova, porque de fato, como o resultado é um resultado muito drástico, a gente precisa ter uma prova muito bem feita disso, e a gente vai buscar essa prova durante o período da eleição, mas o ideal é que a gente consiga acompanhar e consiga apurar e capturar esses desvios ainda no curso da eleição. Porque nós estamos falando hoje num contexto de eleições que se realizam com dinheiro público, essencialmente com dinheiro público, então nós não estamos falando hoje apenas da proteção da dignidade da mulher e da representação feminina, mas também de cuidar do bom emprego do dinheiro público, que a lei determina, sabemos todos, 2 decisões, uma do Supremo, uma do TSE,
determinando que a verba do fundo partidário e a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha preserve o percentual previsto na cota de gênero. Então, dinheiro de fundo partidário tem que ser reservado no mínimo 30% para candidaturas femininas. Tanto do fundo partidário, o TSE depois, em uma resposta a uma consulta, veio dizendo que também essa regra se aplica ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Há alguns claros nesta regra, porque ela foi fixada por jurisprudência e não pela lei. Então existem algumas dúvidas ainda se esse percentual do fundo ele estaria atendido se o partido alocar esse dinheiro em candidaturas majoritárias, uma candidata a vice-prefeita, a presença de uma mulher na chapa majoritária, se isso atende ou não. A nosso ver, não atende, a jurisprudência ainda não se manifestou sobre isso, isso está em aberto, então isso tem que ser levado em consideração na tomada das decisões internas do partido na alocação desses recursos, porque a fixação da cota de gênero foi pensada em torno das candidaturas proporcionais, então arriscar esse dinheiro nas candidaturas majoritárias é um risco que o partido vai assumir, porque na verdade é um desvio do objetivo da norma, a nosso entender. Nós temos que acompanhar isso de muito perto, temos que acompanhar a alocação dos recursos do partido, do Diretório Nacional e a decomposição disso até os diretórios municipais, né? A Justiça Eleitoral respeita bastante a autonomia dos partidos. A autonomia dos partidos é norma, é garantia constitucional, mas é importante saber que ela não é absoluta. O dinheiro que chegar para o diretório municipal vai ter que vir carimbado para as mulheres da mesma forma como aconteceu nos órgãos de cúpula dessas legendas. É preciso tomar esse cuidado, é preciso olhar com muita atenção. E esse acompanhamento das candidaturas é muito complicado. Nós vamos ter uma explosão de número de candidatos e candidatas no Brasil hoje, especialmente porque não teremos mais coligações para as eleições proporcionais. Então o número, isso é muito bom, é uma medida extremamente importante para a legitimidade das eleições, me parece, mas vai haver uma explosão no número de candidatos e aí uma importância maior de cada partido se comprometer com as suas lideranças femininas, porque não vai poder mais compor aquela cota de 30% com outros partidos em coligações. Então isso vai ser extremamente importante, cuidar das suas finanças na alocação desses valores para as candidaturas mulheres. Como que a gente pretende fazer esse trabalho, que é um trabalho extremamente difícil, porque ele é muito pulverizado. A gente não tem condição de saber se tem laranja lá no interior do estado ou mesmo aqui por perto. Na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nós estamos criando alguns convênios com a academia. A Fundação Getúlio Vargas já vai entrar com a gente para criar um observatório de candidaturas femininas no Rio de Janeiro. Esse observatório vai acompanhar as prestações de contas parciais e mais. O que nós precisamos, na verdade, é a interlocução com a sociedade civil, com organizações não governamentais, com coletivos comprometidos com a questão feminina, para que nos tragam as denúncias o mais rápido possível. E essas denúncias têm a ver não só com candidaturas fraudulentas, mas com a questão das mulheres que eventualmente não estejam recebendo o dinheiro que lhes é devido, ou que estejam recebendo esse dinheiro apenas como rota de passagem e sendo eventualmente obrigadas a repassar esse dinheiro para candidaturas masculinas. Temos vários precedentes em vários TREs e um já importantíssimo no TSE, verificando que essa manobra na prestação de contas da candidatura feminina, em que você vê o dinheiro entrar, mas sair numa dobradinha com candidatos
homens, que isso a Justiça Eleitoral não está mais aceitando. É preciso demonstrar o benefício da candidatura feminina para se justificar aquele aporte. Então são vários desafios que a gente vai ter durante esse ano, essa eleição, e a gente pretende, então, com esse observatório, com esse acompanhamento em tempo real dessas candidaturas, ao verificar uma suspeita de fraude, instaurar o procedimento dentro do Ministério Público, chamar essas mulheres, chamar as lideranças do partido respectivo e tentar evitar o pior, tentar evitar a bala de canhão lá no final e a propositura da ação para cassação de todo mundo. A gente quer evitar, mas nós não hesitaremos em lançar mão desse recurso se ele se tornar indispensável. Então, estamos contando com a colaboração dos partidos que queiram se unir, que queiram se comprometer com essa fiscalização, e com os coletivos femininos comprometidos com essa questão também para nos trazer. Vamos ter um canal na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, um canal específico para denúncias relativas às candidaturas femininas. Temos um canal que abrange todo tipo de fraude, mas teremos um específico de proteção das candidaturas femininas. O nosso objetivo é, de alguma forma, avançar um pouco mais na efetividade de uma regra que já tem mais de uma década. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Excelente, excelente. Olha, eu não disse que nós sairíamos daqui com mais conhecimento. Olha, eu tô assim, ó. Eu tenho mais dúvidas e apreensões que vocês possam imaginar. Eu já tirei uma série de dúvidas, aprendi um monte de coisa aqui nesse momento e tenha certeza que eu irei procurar a senhora caso nós tenhamos alguma dúvida. E para a senhora ficar tranquila, porque desde 2016, né, no pleito de candidatos, né, para a vereança, nós nunca tivemos fake, nem tivemos laranja. Então, na eleição de 2016, tem aí várias candidatas que continuam candidatas agora. Elas sabem que nós entregamos ao partido 24 candidatas legítimas. E estamos entregando também agora várias candidatas. Vai um percentual muito maior do que isso. Muito bom. E ainda tem gente que vai entrar mais ainda hoje. Não, a gente está exportando para os aliados. Sim. Bom, eu vou passar. Como a senhora prefere? Eu sei que a senhora tem um horário, né? A senhora gostaria de abrir. A senhora se incomoda o seu ar? Talvez fosse melhor, porque como eu tenho que dar aula ainda, eu tenho que sair daqui com o tempo. Então nós vamos abrir. Deixa eu só organizar, deputada, por favor. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inscrever em máximo 2 minutinhos fazendo a pergunta, porque ela tem horário, ela tem que dar aula na faculdade. Você já tem um certo tempo Tá? ainda dá. Então a gente vai. Quem quiser vai levantando, e peço a gentileza que quem quiser falar, que diga o nome e de onde é, por gentileza. Deputada Laura Carneiro, é a número 1. Bom, primeiro agradecer, doutora Silvana, a aula que a senhora deu para todas nós, mas fazer 2 perguntas em função do que a senhora disse. Primeiro, adorei quando a senhora deixou bem claro que se o vice é mulher ou não influencia nas candidaturas proporcionais, porque esse é o objetivo da lei. E eu estava lá ajudando a redigi-la, portanto eu tenho noção exata do que nós tentamos. Bom, mas acho, o que a gente sentiu na eleição passada acabou sendo dramático para as candidatas mulheres. E a senhora também tocou nesse assunto. Em 2018, por exemplo, eu fui candidata a deputada federal, perdi a eleição, mas eu não podia dobrar com um homem. Então, por exemplo, deputado Caiado, a gente tinha uma dobrada e eu não podia destinar recursos do fundo partidário para o Caiado, porque isso seria uma fraude. Então, o que eu era obrigada a fazer? A fazer um contrato com as pessoas que faziam a minha campanha dele. Então, eu era responsável pelo pessoal e ele era responsável, por exemplo, pelo material. Para ele é maravilhoso, mas para a senhora ter uma noção, eu fui a campeã de contratos no Estado. É verdade, no TRE. A minha prestação de contas, acho que eu tinha mais de 1000 contratos. A minha prestação de contas foi a coisa mais louca do mundo para ser feita. Então eu acabei punida por ser mulher. Que justiça é essa? Né? Que quando a gente fez a lei, foi para
facilitar a nossa vida e não para prejudicar a mulher. E nesse caso, prejudicou muito. Isso não vai acontecer na candidatura de vereadora, né? Porque você não tem a dobrada. Mas, de alguma maneira, é importante se pensar em como é que isso deve ser feito já para outra. Mas nessa, qual é a nossa maior preocupação? A senhora disse aí que a Fundação Getúlio Vargas, eu acho ótimo, vai cuidar de verificar a questão das candidaturas das mulheres, não é isso? É um observatório, na verdade, é um centro de pesquisa que eles têm, mas a gente está aberto para outras universidades, a gente já está entrando em contato até com o UERJ também. São centros de pesquisas de políticas públicas. Uhum. Então, a coleta desses dados sobre aporte de dinheiro em candidaturas femininas, a alocação desses recursos, etc. e tal, interessa para a pesquisa. Claro. E é um dado que nos serve também. Então, é uma inserção da universidade, no caso... Na transformação direta da realidade. Ótimo. O que a gente quer é a troca, né? Eu entendi, mas de qualquer jeito vai ser através da Fundação Getúlio Vargas que todas as candidaturas de mulheres serão fiscalizadas. Não, essa não é uma fiscalização formal, a fiscalização... Mas é uma fiscalização informal. Não tem problema para nós. É um acompanhamento, porque a prestação de contas, na verdade, Não, eu sei. sabe? Ela é pública. Então, esses dados públicos é que a gente vai acompanhando para saber onde esse dinheiro está passando. Não, eu entendi isso tudo. Mas o que me angustia é o seguinte, mais uma vez, né, e aqui não é o caso, graças a Deus, democratas, de verdade, nós temos muitas candidatas, muitas estão aqui, né, graças a Deus, isso é um trabalho construído por todas nós, é um trabalho coletivo do DEM Mulher, mas, assim, de verdade, mais uma vez, porque a gente vai ter um observatório tomando conta das mulheres e os homens nadando de braçada, como sempre. Então, assim, de verdade, estou falando sério, gente. A gente tem que começar a pensar. Por que tem um observatório das mulheres e não observa se os homens não fazendo treta? Não é isso? Então, assim, estou falando sério, doutora. Isso é a minha experiência de campo. Entendi. São, pelo menos, não necessariamente todas comigo, mas são, pelo menos, nas costas, 16 eleições. Então, se tem alguma coisa que eu entendo um pouquinho de eleição. Mas, aproveitando a senhora, eu acho que isso é outra preocupação de todas nós mulheres. Mulher normalmente não tem dinheiro para fazer campanha, né? Isso é básico. Ninguém aqui, as mulheres não são empresárias, é outro estilo de vida, normalmente não tem, a maioria delas, digamos. Então, uma angústia da gente, eu me lembro que isso foi uma parte da legislação que eu escrevi, foi a proibição de uso de placa, enfim, várias proibições em matéria de propaganda para que a campanha ficasse cada vez mais homogênea e justa. Na eleição passada, doutora, foi um escárnio. Um escárnio. Tinha a placa quando a lei dizia que não podia ter, tinha a galhardete quando a lei dizia que não podia ter. Foi uma bagunça. Uns tinham... eu me lembro que tinha até uma candidata mulher, que ela usava, o material era tão bom, que era dentro de um saco plástico para se chovesse, não molhar. E estava em todos os carros da cidade dessa pessoa. E nunca aconteceu uma fiscalização. Então, eu tenho muito medo. Porque o que eu acho é que, assim, desculpa, doutora, eu sou muito honesta nas minhas colocações. O povo diz que eu sou doida, não sou. Eu sou verdadeira. Eu fico muito preocupada e acho que a senhora tem um papel preponderante, né, da eleição tentar ser o mais justa possível. Eu conversei outro dia com o doutor Luiz Márcio, que vai trabalhar, a senhora e ele vão trabalhar juntos, e disse, Luiz Márcio, eu sei que a interpretação em cada município é diferente do outro, né? Cada município, o juiz principal da eleição dá um comando, mas cada um interpreta a lei do seu jeito. Eu queria ver se vocês conseguiam, de alguma maneira, que os juízes todos tentassem interpretar pelo menos parecido. Porque a gente nos partidos políticos fica enlouquecido. Dependendo do município, aqui tem vários municípios, a gente trata de um jeito. Então, num município pode isso, no outro município não pode aquilo. Não tem partido que se organize se a gente não tiver minimamente uma interpretação, não igual, mas pelo menos semelhante. Desculpa, mas eu tenho sempre essa... Podia falar isso pessoalmente, mas acho que essa é uma preocupação de todas nós, né? É uma preocupação de quem faz política de verdade. A gente está tentando isso.
Não é à toa que a gente está fazendo seminários e ouvindo, tentando construir, porque a gente realmente faz política achando que é a forma melhor de transformar a vida das pessoas. Desculpe e obrigada. Bom, obrigada pela sua intervenção, pelos seus questionamentos. Com relação a esse objetivo da Procuradoria de estabelecer, de fazer essas parcerias, na verdade, com entidades da sociedade civil, e eu falo observatório de candidaturas femininas, não é uma fiscalização sobre a regularidade da campanha dela, é um observatório para tentar capturar fraude. O nosso objetivo com esse observatório é tentar localizar candidaturas falsas ou mulheres que não estejam sendo devidamente atendidas, né, nas legendas com a alocação dos recursos. Então não é uma fiscalização em cima, diferente da fiscalização geral dos homens, não. Esse observatório é para tentar zelar pelo cumprimento da cota de gênero. Para proteger, né? Para dar efetividade à cota de gênero. O que a gente quer é evitar o laranjal. É isso que a gente quer, basicamente. Agora, as irregularidades eventuais das candidaturas femininas serão são objeto de uma fiscalização com a mesma régua que são as candidaturas masculinas. Tudo bem. A mulher pode estar fazendo... Nós não estamos aqui nem disputando uma imunidade para as candidaturas femininas e nem uma régua mais rigorosa para a candidatura feminina. Não. O que nós estamos aqui é tentando zelar pelo cumprimento da cota de gênero, não só no número de candidaturas, mas também nos valores repassados a essas candidaturas. É isso. Com relação à diversidade de compreensão, de aplicação da lei, isso aí existe em qualquer área do direito. Mas no direito eleitoral existe muito mais. Por que existe muito mais? Basicamente por duas razões. Primeiro, que nós temos um legislador eleitoral extremamente inquieto. Né? Nós temos um código eleitoral de 1965 que de código ele não tem mais nada, porque ele é todo retalhado. E nós temos uma reforma eleitoral, chama reforma ou mini-reforma, não é nem uma coisa e nem outra, é simplesmente uma mudança na legislação todos os anos ímpares, né? O ano que antecede a eleição. O legislador acaba mexendo, às vezes para atender seus interesses, porque está legislando em causa própria. No direito eleitoral, o legislador acaba legislando em causa própria. Então você não tem, na verdade, uma estabilidade na legislação com tempo suficiente para sedimentar posicionamentos, que é o que o direito precisa. O direito precisa de um mínimo de estabilidade. Então, às vezes o que pode numa eleição, não pode na outra. Ou volta a poder na outra. E nós temos também, com relação à propaganda, uma legislação extremamente detalhista. A lei estabelece o tamanho da placa. Em alguns países isso parece assim muito estranho, que a gente precisa chegar nesse nível. Não pode mais, né? Não pode mais. Mas nós temos, por exemplo, um vasto espaço em que essas irregularidades podem acontecer e que está muito mal regulamentado, que é a internet hoje. Todo mundo está com medo do que vão acontecer com as fake news ou com a desinformação de maneira geral, e nós temos uma legislação muito ainda precária, crua, até por desconhecimento e pela velocidade com que essas coisas andam. E a segunda razão que dificulta essa homogeneidade de tratamento é a própria composição da justiça eleitoral. A justiça eleitoral também é uma justiça transitória. Os juízes ficam 2 anos lá, saem e entra outro. O Ministério Público também, eu vou, entro 2 anos e saio. Então as pessoas vão mudando e as suas visões de mundo também. Então junta uma coisa com a outra e nós temos aí realmente um ambiente em que você não sedimenta posicionamentos. Então, teoricamente, a velocidade com que os processos eleitorais andam e a presença dos TREs visa, na verdade, tem o objetivo de minimizar essa pulverização de entendimentos e conferir um mínimo de uniformidade, é o que a gente vai tentar minimizar, tentar fazer acontecer ou minimizar os danos. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Nós temos ainda 2 vaguinhas por causa do horário.
Não? Eu queria só perguntar, Por favor. se tem alguma sugestão de alguma alteração da legislação. Acho que essa eleição, logicamente, não vai caber mais. Para a próxima, algum símbolo em relação ao que ela falou, e a outra, o que ela acha, assim, no caso, no nosso plano de governo, algumas políticas públicas que o governo podia atrair durante o seu governo que, assim, melhorasse nessa participação da mulher na política e na opinião dela, que é o nosso objetivo aqui também quanto a isso. Obrigada pelas perguntas. Bom, eu teria um monte de sugestões para alterar na legislação eleitoral. A gente já fez até temos um trabalho, a gente colaborou naquela montagem das 75 medidas, não das 10 medidas, não confundo com as 10 medidas, 75 medidas que a Transparência Internacional elaborou. E ali tem um bloco só de alterações na área eleitoral especificamente. Hoje, se eu tivesse que apontar alguma coisa assim, no geral, é uma coisa pela qual eu brigo muito e hoje se tornou muito importante, eu acho que precisava acabar com a competência criminal da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem que julgar crime, muito menos agora crimes conexos. A Justiça Eleitoral é uma justiça muito específica, transitória, deixa crime, essa coisa que dá pena privativa de liberdade, deixa para a justiça comum, que é uma justiça não vocacionada para isso. Então isso é uma coisa que precisava acontecer e está lá nas 75 medidas. Mas já que nós estamos falando de mulheres, e hoje, amanhã é para falar de mulheres, eu acho que esse ambiente de fraude que se formou no Brasil e essa enxugação de gelo a cada eleição para tentar dar efetividade para as candidaturas femininas, talvez isso só mudasse se a gente alterasse o tipo de ação afirmativa e migrássemos não de cotas para candidatos, mas de cotas para assentos nas casas legislativas. E aí talvez houvesse um compromisso maior, porque o partido, para preencher as suas vagas obtidas pelo quociente eleitoral, ele teria que ter mulheres que fizessem votos. E aí talvez houvesse um investimento maior, um compromisso maior na eleição dessas mulheres. Então a grande alteração para as mulheres, eu acho que teria que ser, isso esvaziaria completamente, a gente não pode nunca dizer, mas esvaziaria bastante essa coisa da fraude. Acho que as cotas, no número de assentos nas casas parlamentares, seria uma medida, nem fosse temporária, por alguns anos, até que essas lideranças se firmassem no ambiente nacional. Essa seria a minha sugestão. Bom, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer uma colocação só. Pois não. Pelo que eu entendi, o que ela falou aí sobre as mulheres, eu acho que está tendo uma preocupação maior agora com a mulher. Está tendo assim, uma proteção. Eu não encarei como se fosse uma disputa ou que fosse prejudicar. Eu entendi que é mais uma preocupação com a mulher e em protegê-la, porque somos a minoria, né? E quando eu vi, tem uma propaganda ali, não deveria nem falar aqui, sobre a Marielle. Ela falou que a mulher tem que falar, que eles não ouvem na política quando a mulher fala. Então, começando dessa forma, já a justiça eleitoral se preocupando e exigindo que a mulher tenha mais respeito, eu acho que isso é uma forma de proteger a mulher. Eu gostei muito do que eu vi aí da senhora e agradeço a aula que a senhora deu pra gente. Eu fico mais preocupada, porque eu sei que hoje vai ter uma divisão do fundo eleitoral, a gente vai ficar de olho, não vai ter desvio para outra parte. Isso é muito importante para mulheres. Obrigada, tá? Bom dia. Em relação a essa questão, né, que a senhora colocou das cotas, né, os 30% não representam lá dentro do Congresso esses 30%. Né? E nós somos um país, nós temos 152 países e o Brasil ocupa o 133, né, lugar entre os 152. Né? E aí o que acontece? Na América Latina, países mais pobres como a Bolívia,
né? Ela ocupa o 5º lugar nesse ranking, né? E o Peru foi muito interessante, que ele também deu um crescimento muito grande quando ele começou a dar efetivamente poder às mulheres. E eles têm um grupo muito forte de mulheres que fazem todo esse trabalho, né? Inclusive até uma amiga minha que a gente trabalhou junto lá no Peru, e eles têm assim, o sistema eleitoral, na hora do voto, tem que votar numa mulher e num homem. Isso num país, Peru, América Latina. E o Brasil nesse continente todo, ainda nós já começamos a avançar, mas acredito que aos poucos, né? Essa eleição já foi um grande avanço, a próxima a gente considera que também já teremos outro patamar, né? Como agora a palavra do que dizem muito é o patamar, né? Teremos um outro patamar. Porque na realidade, por exemplo, é uma coisa que me chamou muita atenção no Oriente Médio, o Líbano. O Líbano é um país cheio de problemas, né? É um país cheio de problemas religiosos, e o primeiro-ministro que assumiu, ele assumiu formando um ministério onde ele colocou uma cota de 30 mulheres no país do Oriente Médio, onde a mulher é um zero à esquerda, entendeu? E é uma questão cultural. Então eu acho que a gente tem tudo para caminhar, tem tudo para melhorar. E eu queria muito agradecer a senhora por essa manhã, né, que saímos daqui aprendendo, e sabemos que vamos contar com a senhora, e se cada uma de nós aqui tiver alguma dúvida, acredito que a senhora esteja pronta para nos ajudar, para nos receber. E nós ficamos mais confiantes. Desejo a todos uma boa campanha, uma boa eleição para todos nós, né? Não, vamos atrás. Eu tenho que passar para... Não, melhor coisa rápida, menos de 1 minuto. Pode falar sem microfone? Então, eu queria dar parabéns para a senhora pela aula que a senhora deu aqui hoje, né? E dizer que eu concordo em número e grau com a senhora pelo seguinte, quando a senhora falou assim dessa fiscalização da mulher, porque existem homens bons, porque quem criou o biquíni, às vezes fazendo uma brincadeira, todas as mulheres perguntou e falou, foi a mulher, não, foi o homem, foi um francês. Quem criou a máquina de lavar foi o homem. Quando a mulher não podia votar, existem homens bons que lutou na guerra para que a mulher pudesse votar, mas também existem homens que não são bons. Então, bota a mulher como laranja nessas campanhas, vai botando como laranja, vai sendo usado. Então, isso que a senhora falou é fantástico. Meus parabéns. Não, a gente precisa do apoio dos homens, como sempre. né? Nada contra homem. Nada. Bom, eu agradeço também imensamente. A Procuradoria Regional Eleitoral está aberta. Vamos tentar fazer o melhor possível para termos eleições esse ano serenas. Eu acho que a serenidade hoje é um objetivo a ser conquistado no Brasil, com serenidade, com calma, com menos ódio, com menos polarização. A gente tem a chance de alcançar melhores resultados. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e um bom trabalho. Eu peço desculpas de não poder ficar, mas quando eu aceitei aqui, eu disse que eu tenho que estar 11 horas e no compromisso não posso ficar mais tempo, senão ficaria com o maior prazer. Muito obrigada. Internacional da Mulher. Obrigado. Uma salva de palmas. Muito boa essa. Bom, agora nós temos a doutora Gisele Espírito Santo, que vem também com um tema muito interessante, né? Sobre a questão
da violência, sobre a questão das mulheres que mais sofrem, a questão do feminicídio, né? E hoje também nós temos um grave problema que envolve também as meninas, as jovens, né? Então, isso também é muito caro a cada uma de nós. Então, eu vou passar para a doutora é a delegada titular da DEAN, da Zona Oeste, que eu também sou da Zona Oeste, né? Mas só que ela, hoje, a DEAN está em Pedras de Guaratiba. Saiu de Campo Grande e foi para Pedras de Guaratiba, né? Isso talvez atrapalhe um pouco a movimentação das mulheres para a Pedras de Guaratiba, até para questões de condução, enfim. Mas nós queremos essa facilidade. Então, doutora, por favor, a palavra é sua e estamos muito contentes com a sua presença aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu me sinto assim privilegiada pelo convite de estar aqui hoje. Aprendi muito, eleitoral não é meu tema, gostei muito, foi uma palestra para mim muito gratificante. E também estou me sentindo assim verdadeiramente assim honrada de estar aqui, maior parte mulheres, né, engajadas na política. E isso é muito importante para nós que trabalhamos com a violência contra a mulher, de saber que temos a possibilidade de ver mulheres que quando ocupassem, né, ou como vão ocupar, se Deus quiser, seu cargo de poder, terão mais sensibilidade para a violência contra a mulher. A gente sabe que nós estamos ainda na nossa sociedade, grande parte ainda machista, patriarcal. Quando eu falo que eu trabalho com combate à violência contra a mulher, às vezes eu olho de muitos colegas aquele olhar assim, rabo de olho, como se isso não fosse crime, e é crime. Bater em mulher é crime, feminicídio é crime. Não é simplesmente briga de marido-mulher, que terceiro não deve se meter a colher. Enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente ainda vai estar muito atrás. Vamos lembrar que a nossa Lei Maria da Penha é a terceira melhor do mundo, mas a gente está no 5º no ranking de homicídio contra as mulheres. Então, algo deve ser feito. Eu estou substituindo aqui hoje a doutora Juliana Emerick, que é diretora das delegacias de atendimento à mulher. A doutora Juliana, ela está nos Estados Unidos fazendo um curso de especialização de violência doméstica. Foi uma época complicada, né? Ela está nesse curso fazendo essa especialização de violência e hoje eu estou aqui com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar de alguns avanços que nós tivemos durante esse ano com a Lei Maria da Penha, especificamente na Polícia Civil durante esse último ano. E também depois eu vou botar a minha posição, o meu olhar, o que acho que poderia ser feito, que poderia ser mudado para a gente ter mais efetividade da Lei Maria da Penha. Para a gente não enxergar quase todos os dias no noticiário, uma notícia que a gente está tendo mulheres mortas. Essa semana mesmo eu tô com saiu muito na mídia, uma mulher que estava dormindo, ela dormindo com seu atual namorado, ela estava tendo dificuldade de romper um relacionamento e acordou com óleo quente na cara. Tá com a possibilidade de perder a vista, a visão de uma das vistas, e o autor está foragido. É quase sempre isso, quase todo mês, quase toda semana, a gente lidando com esse tipo. Alguns vão para a mídia, mas outros não. E o que a Polícia Civil fez recentemente, também voltado para essa temática de violência contra a mulher? A gente criou, o secretário da Polícia Civil, ele criou um departamento, né? Agora, o Departamento de Atendimento à Mulher, ele é autônomo, ele está desvinculado das especializadas, como era antes. Antes, as DEANs, ela era vinculada ao Departamento de Delegacias Especializadas. Todas as especializadas eram vinculadas ao mesmo departamento. Só que a gente sabe que a violência contra a mulher, ela tem a sua especificidade, né? Não dá para generalizar com todas as outras especializadas essa temática, porque além de questão criminal, a gente lida muito com um aspecto muito social. E aí o secretário ele resolveu, junto com o governo, criou um departamento, dando mais autonomia para as delegacias de atendimento à mulher. Isso, particularmente, eu achei muito interessante, essa autonomia. A diretora Juliana está tendo mais liberdade de criar políticas voltadas para o atendimento à mulher.
No início do ano, a gente já começou com um curso de capacitação dos policiais, isso é muito importante, né? Muitos já ouviram aqui a fala de muitas mulheres de tendo dificuldade de chegar a um setor, um serviço público, seja ele delegacia de polícia, seja ele defensoria pública, um centro de referência, devido ao atendimento que é prestado. Muitas não sequer nem acreditam, não sentem empatia de ir até aquele determinado setor, ou quando estão lá desistem, devido ao mau atendimento, a verdade é essa. Então, nesse curso essa capacitação, a gente abordou vários temas, inclusive a violência institucional. A gente até recebeu, foi no início do ano passado, no outro ano, uma demanda da OAB aqui do Rio de Janeiro, falando da questão até das mulheres negras, dentro dessa temática violência institucional, da mulher negra. E como ela se sente, né, maltratada, preterida, nesses ambientes, nesses setores públicos. E aí a gente fez até um dia de seminário com os policiais, né? Cada instituição tem que trabalhar o seu órgão, os seus servidores. A gente fez até essa questão do racismo estrutural, eu que conversei com os policiais civis. E a gente sabe que é muito importante que esses profissionais que trabalham com isso tem essa escuta qualificada. Não dá para fazer um registro de ocorrência como se fosse uma comunicação de um roubo, de um furto de celular. Muitas mulheres chegam na delegacia, elas precisam ser ouvidas. Elas não querem simplesmente registrar a ocorrência. Esse policial, esse profissional, ele tem que ter essa escuta diferenciada, tem que ter paciência, tem que ter empatia. Não é se envolver com o problema da vítima, mas é saber ouvir, que ela perceba que aquela fala dela está sendo respeitada, que ela está sendo ouvida. Se a gente não tiver isso, já começamos mal, porque a gente vai ter a cifra oculta, a cifra negra, que a gente sabe que são vários tipos de violência que ocorrem, mas não entram nas estatísticas. O autor vai se achar que ele pode tudo, vai ter aquela sensação de impunidade, e a vítima cada vez mais não vai acreditar no sistema de justiça criminal. Então a gente não vai ver mudança nenhuma. Com essa capacitação, a gente já sentiu um grande aumento no número de investigações. A DEAN-Centro, ela foi em primeiro lugar, a delegacia DEAN-Centro aqui, de número de investigações com êxito. A DEAN-Oeste, onde eu trabalho, ficou em segundo lugar, de todas as especializadas. Isso é um trabalho que a gente vem construindo junto com os policiais, né? A delegada sozinha não faz nada, por isso que é muito importante essa capacitação. Eu trouxe até aqui alguns números que eu vou falar para vocês, que é importante. Aqui no departamento, no ano de 2019, a gente teve 687 prisões, só as DEANs, nós somos apenas 14, no estado todo do Rio de Janeiro. Deixa eu falar os números. Peguei de manhã, não imprimi, mas está aqui, olha só. No ano de 2019, nós tivemos um quantitativo de registro de ocorrência de 34 mil, isso é só as DEANs, 34.998 registros de ocorrência. Quantitativo de indiciamento. O que é indiciamento? São as investigações que são trabalhadas com êxito e no final a gente entende que houve que aquele autor, suposto autor, realmente houve autoria e materialidade, ele que foi o responsável pelaquela violência, seja ela qual for. Houve anotação na folha de antecedente dele. Foram 16.641. Uma média de mensal de 1.387 por mês. Quantitativo de prisão, como eu disse, 687, uma média por mês de 57 prisões de violência doméstica. A gente falando de violência doméstica. Vou resumir. Representação por medidas protetivas. A gente teve 45.912 pedidos de medidas protetivas, uma média mensal de 3.826. O número que me entristece é o quantitativo de feminicídio consumado, que a mulher foi morta. Só no ano de 2019, a gente teve 91 mulheres mortas, pelo simples fato dela ser mulher, gente.
quantitativo de feminicídio tentados foram 266, só em 2019. E aqui a gente vai vendo o aumento, porque em 2016 a gente teve 42 tentados, feminicídios tentados, 16 consumados. Talvez esse número, assim, isso é a minha opinião, talvez esse número pode até ter sido um pouquinho maior devido ao fato da lei de feminicídio ter sido em 2015. Então, talvez alguns casos podem ter, assim, a minha opinião, ser capitulados como homicídio. Se a gente fosse especificar mais feminicídio, esses números poderiam ser até maiores. Em 2017, nós já temos 187 tentados, 68 consumados. 2018, 288 tentados, 71 consumados. E o que eu acho que aconteceu? A Lei Maria da Penha vai fazer agora, 2006, quase 14 anos. O que eu acho que houve a mudança importante, tanto prática quanto legislativa, que beneficiou, que melhorou o tratamento, o combate à violência doméstica. Eu botei aqui alguns pontos. A criminalização do descumprimento de medida protetiva. Isso para a gente era muito importante, porque a vítima ela ia na delegacia, pedia a medida de proteção e o autor tomava ciência, só que quando o autor continuava a descumprir aquela ordem judicial, a vítima ligava para o 190 e levava para a delegacia, só que não era tipificado como crime. Esse autor poderia sair pela porta da frente, porque não caberia prisão em flagrante. Você imagina a sensação de desespero, de inutilidade da medida protetiva dessa mulher. Não era crime. E aí, recentemente, foi capitulado como crime. Isso também ganha muito tempo, gente, porque por mais que a gente fosse, a vítima fosse na delegacia e registrasse a ocorrência, o autor ia sair pela porta da frente, isso é fato. Se ele não tivesse praticado outro crime naquele momento, não caberia prisão em flagrante pelo simples descumprimento. Mas o delegado caberia representar pela prisão dele, devido ao descumprimento, ia para o Ministério Público, ele ia opinar favorável ou não, para só depois ir para o juiz. Olha o tempo. Hoje em dia é crime, então o que a vítima faz? Ela deve ligar para o 190 ou para a Patrulha Maria da Penha, que a gente conhece, e ele vai para a delegacia e cabe prisão em flagrante, inclusive não cabe nem pagamento de fiança. As penas até 4 anos, o delegado pode habitar fiança na hora, mas ele vai se livrar solto, ele não vai se livrar solto, ele vai ficar preso, vai poder ser custódia, porque a lei impede até o arbitramento de fiança pelo delegado. E também tem uma questão do processo eletrônico que está surgindo agora aos poucos nas varas, em relação a esse descumprimento, porque a gente sempre fazia reunião com o Tribunal de Justiça pedindo isso, porque o autor, ele era notificado dessa decisão, que determinou, por exemplo, que ele saísse da casa ou afastasse do lar, ou seja, era deferida essa medida protetiva, só que mesmo que ele chegasse na delegacia, eu não sabia se ele tinha tomado ciência ou não. E ele só pode descumprir aquele que ele tomou ciência, ele foi notificado. E aí, muitas vezes acontecia na madrugada, ou cedo, fora do expediente, forense, 8 horas da manhã, não tinha como a gente ligar para a vara e saber, e a gente ficava sem essa informação. Então agora isso aí também está acontecendo aos poucos com o processo eletrônico, graças a Deus, essa informação você consultando o processo, essa informação está constando no processo. Na minha delegacia, por exemplo, ainda não é processo eletrônico, mas está sendo implementado aos poucos aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu lembrei agora falando com você da questão de notificação, ainda infelizmente muitos autores eles estão se furtando da notificação. Eles sabem que tem uma medida protetiva, mas eles fogem do oficial de justiça. É importante a vítima comunicar isso, porque se o oficial de justiça for 3 vezes e ver que ele está se furtando, ele vai ser considerado notificado. E mais o que a Polícia Civil está fazendo, que eu acho muito interessante também, nessa temática, DEANs nas escolas. Eu acho isso muito bom, porque eu acho que a educação, ela tem que começar na base, A gente tem que começar a desconstruir essa mentalidade machista com essas meninas, com essas crianças de amanhã. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter um menino hoje que vai presenciar, vai achar normal esse comportamento e amanhã ele vai reproduzir. Então as DEANs, elas estão indo, as delegadas estão indo nas escolas, estão fazendo palestras para esses alunos
E assim, é muito gratificante de verdade. Às vezes, quando eu vou nessas palestras, os alunos no final vêm conversar com a gente como se fosse psicóloga, me reservado em particular. E muitos contam histórias assim que você fica assim, até mesmo como profissional, chocada de ver que aquele adolescente ou aquela criança está passando pelaquela situação de abuso sexual, isso envolvendo menina e menina, meninas que veem seus pais, a sua mãe, né, sofrendo violência durante anos e não sabe o que fazer. E aí a gente consegue dar uma orientação, dar um apoio, e isso é muito importante, né? Porque elas falam, doutora, o que eu faço? O que eu posso fazer? A pessoa realmente naquela situação se vê muito assim, sem perspectiva. E a gente consegue, na medida do possível, dar essa orientação. Eu estou achando um trabalho muito importante, pelo menos para mim. A Patrulha Maria da Penha, vocês conhecem, aqui no estado na capital, é feita pela Polícia Militar. Nos municípios, grande parte é feito pela Guarda Municipal. O que a Patrulha Maria da Penha faz de fato? Quando aquela vítima recebeu a medida protetiva, a patrulha ela vai acompanhar apenas essas vítimas que têm medida protetiva deferida a seu favor. E se aí, periodicamente, a patrulha vai, toda semana, mais de uma vez na semana, vai na casa da vítima, vê se está tudo bem. A vítima tem aquela sensação de segurança. E se por acaso o autor descumprir, a vítima liga imediatamente para a Patrulha Maria da Penha, que a Patrulha Maria da Penha é uma viatura específica para esses casos, vai até o local e conduz a vítima à delegacia de polícia, seja uma DEAN ou uma delegacia distrital, de preferência DEANs, aonde tem. E uma inovação legislativa que eu acho muito importante, que é recente, foi no final de 2019, é que uma lei que mudou a Lei Maria da Penha, que prevê que assim que a vítima chega na delegacia, a vítima pede as medidas protetivas que vocês já conhecem. A vítima fala se o autor tem arma de fogo, mesmo que seja legalizada, a vítima fala. Quando não é legalizado, o delegado vai lá na hora e pega a arma, né? É crime, ele está em crime, é Estatuto do Desarmamento. Agora, tem autores que têm arma legalizada e a vítima corre risco de vida. Muitas vezes, eles ameaçam com o emprego de arma de fogo. A vítima comunica isso na delegacia. A gente manda esse pedido de medida protetiva com essa informação para o juiz. O juiz não precisa esperar o delegado representar pela arma de fogo, o MP opinar favorável ou não, para só depois eles pedir o mandado de busca e apreensão. Ele tem um prazo máximo de 48 horas, 2 dias, para expedir e de imediato esse mandado de busca e apreensão, para poder o oficial de justiça, a polícia ir lá e pegar essa arma, mesmo que seja legalizada, para poder resguardar a integridade daquela mulher, daquela vítima. É isso que tem, de até trazer mais efetividade para a medida protetiva. Não adianta eu impedir que ele se aproxime, que ele entre em contato com a vítima, se ele tem uma arma de fogo. Agora, a lei já tem 16 anos. A gente está vendo muitos casos assim. Então, tem algo que precisa ser mudado. Na minha experiência, trabalhando na ponta, o que eu vejo que poderia ser mudado para essa lei ter mais efetividade? Eu pontuei, por exemplo, na delegacia, uma experiência que eu tenho, a falta de acessibilidade para as surdo-mudas. Delegacia tem intérprete de Libras? Não. E como é que essas vítimas comunicam a violência que ela está sofrendo? Eu trouxe essa questão que eu acho muito importante para vocês, que são políticos. Os deficientes também. Visuais. Uma vez eu exatamente. Os deficientes visuais, não existe o apoio. Então, assim, eu tive isso na prática, assim, Deus é bom comigo, porque uma vez a vítima foi lá e por coincidência, gente, é sério, coincidência, teve um intérprete que foi acompanhar uma vítima. E ela chegou lá na delegacia. Aí eu pedi esse intérprete, por favor, me ajuda, tem uma outra vítima aqui, você poderia fazer esse favor de me ajudar para eu poder colher o termo dela? E ele prontamente se ofereceu a me ajudar, mas se não tivesse, essa mulher ela não vai ter acesso ao serviço policial, eu não sei Libras. Então a gente poderia pensar nessa possibilidade. Reabilitação dos agressores é um tema muito sensível, muita gente não gosta disso, mas a gente tem que saber que a gente não está falando em reconciliação do agressor com a vítima, a gente está falando em reabilitação, né? Desconstrução daquela mentalidade.
Então, eu acredito que seja importante não só punir aquele agressor penalmente pelo ato dele que ele cometeu, ele praticou um crime, é lógico que ele tem que responder criminalmente por isso, mas ele tem que passar por um processo de reabilitação, um acompanhamento psicológico. O que eu vejo na prática são muitos agressores tendo, por exemplo, a vítima vai na delegacia comunicar aquela violência que ela sofreu, seja ela qual for. Você vai puxar a folha do cara, ele já tem várias Maria da Penha, vários LO envolvendo violência doméstica contra parceiras anteriores. Mesmo já por... continua com ele ainda, perdoa. Que é o ciclo da violência, que também é muito complicado a gente entender. É a falta da casa de acolhimento. Tem a questão do fortalecimento das redes, gente. Assim, a vítima, ela precisa de um apoio não só jurídico, como acompanhamento psicológico. Né? A vítima de violência doméstica, ela realmente está fragilizada emocionalmente. Não é mimimi. Às vezes ela não consegue enxergar ali na frente, ela não consegue ter condições de saber o que ela vai fazer, ver o horizonte no final do túnel. Ela precisa de um acompanhamento psicológico para se fortalecer, pelo menos para ela ter condições de decidir. Seja manter esse relacionamento ou ir partir para outro, romper esse relacionamento abusivo. E as redes de atendimento, os centros especializados estão muito fragilizados, muito sucateados. Quase, os poucos que existem quase não têm servidores. Eu estou contando com o apoio de universidade, que eu peço. Universidade X, eu vou lá e peço para aquele corpo docente para poder fazer... Mas a universidade não tem como abraçar todas as vítimas de violência doméstica. E a gente continua, como ela falou, no ciclo da violência. Que a vítima realmente fica naquele ciclo, vai na delegacia, faz o registro de ocorrência, só mais um, mas por vários fatores, inclusive emocional, ela continua naquele relacionamento, ela vai na delegacia, pede para desistir, para não prosseguir com a investigação, volta para o agressor, até mesmo pela questão da dependência financeira, que a gente também tem que falar. E aí ele vai e volta, lógico que ele vai praticar novamente aquela agressão, e cada vez é mais grave, mais forte, ela volta para a delegacia e o ciclo não acaba. Então é muito importante o fortalecimento da rede. Junto com esse fortalecimento, eu penso no empoderamento econômico, para a gente pensar também. Assim, eu trouxe questões que eu acho que os políticos poderiam pensar, né? Que seriam vocês. Empoderamento econômico, assim, não é a realidade toda, mas é de grande parte. Dependem financeiramente do agressor, depende financeiramente do seu companheiro. Eu converso com muitas. A área que eu pego é Zona Oeste, é Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Itaguaí. Eu pego uma área grande. Ela vai para onde, gente? E o filho está acostumado com aquele padrão. Ela vai pegar, desistir no relacionamento na mente dela só porque ela apanhou e deixar o filho passar necessidade? É muito complicado. O Estado não pensa nisso, nem o município. A gente tem que pensar em política, em discurso profissionalizante para empoderar essa mulher economicamente. Para ela ter pelo menos um meio de subsistência, uma independência. Isso é importantíssimo. Não adianta só fazer registro de ocorrência, a mulher tadinha ir lá, o rapaz responder, se a gente não der meio dessa mulher se empoderar, ter condições de sozinha seguir a vida dela, seguir um novo caminho, um novo percurso. E assim, não é dono de ninguém, né? Não se compra mulher no açougue, eu quero 10 quilos de mulher, leva pra casa. Mas infelizmente a mente de muitos homens ainda como a mulher fosse isso, um objeto, né? Uma propriedade. E também assim, eu vou deixar até mais para vocês perguntarem, eu botei assim por último aqui a questão da casa da passagem, que nós não temos, né? Muitas mulheres ter medo de registrar a ocorrência, medo mesmo. Ontem eu estava numa reunião no Conselho de Segurança e veio o pastor lá da cidade e falou: doutor, olha aqui o áudio, a vítima desesperada, chorando, que está com muito medo, que ele pertence a uma organização criminosa X, e ela está com medo de registrar a ocorrência e morrer. E também está com medo de botar o cartaz, a foto dele lá no prédio dela, está com medo. E aí ele falou: doutora, o que eu falo? Assim, muitas vítimas assim, não querem ir para o abrigo, bom para a delegacia, mas durante a madrugada isso acontece na prática, por isso que eu trouxe para a gente pensar. Não tem para onde ir. Muito mal, gente, elas têm, assim, pode parecer distante, mas muito mal, às vezes ela tem dinheiro da passagem.
Às vezes, na madrugada, ela lá é o policial que dá a passagem para ela voltar, que tira do próprio bolso, isso é verdade, o que leva de volta. Às vezes a criança está com ela, não tem um lanche, você vê criança pequena que está lá um tempão esperando para fazer um registro de ocorrência, você compra um lanche para aquela criança. Ela tem muito menos dinheiro de pagar uma hospedagem no hotel para ela passar a noite, porque ela não tem condição de voltar para casa, que o agressor vai bater mais ainda nela. A gente podia pensar em alguma coisa de, numa casa de passagem, algum lugar que aquela mulher pudesse pelo menos pernoitar, voltar a ter um lugar seguro. Elas não querem abrigo, não é abrigo que eu estou falando para ela ficar, não. O que a gente faz na prática? Isso existe, acontece. Doutora, eu não tenho ninguém aqui, minha família é do norte, do nordeste, eu estou sozinha. A gente encaminha para o abrigo, mas isso não é certo. Primeiro que o abrigo tem que ser um local o quê? Sigiloso. Eu não posso pegar, montar várias mulheres só para poder pernoitar e mostrar o endereço do abrigo. Nem eu sei o endereço do abrigo. Porque a gente está tirando toda a segurança do abrigo. Então, importante, não existe isso no Rio de Janeiro, mas eu vejo isso na prática, eu acho importante trazer isso também para nós pensarmos. Assim, enfim, eu acho que é mais importante a gente conversar. Eu estou aberta aqui a perguntas, assim, que vocês tenham da prática. Eu acho que é mais importante a gente pensar no combate à violência, não só nesse aspecto, nesse viés punitivo, né? De pena, mas a gente tem que fazer algo também mais no aspecto social. Eu gosto muito de terminar com frases, né, porque eu gosto de refletir. Eu vou ter assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher, né? Que a gente possa estar nesse processo aqui mesmo de ir colhendo, conversando, para quem sabe no futuro a gente ter uma sociedade mais igualitária. Obrigada, gente. Olha, eu não disse, olha só, ela nos deu dados importantíssimos para o nosso trabalho, para as nossas discussões, não é, deputado? Nós tínhamos conversado sobre isso. E o que eu vou pedir, já me mandaram um bilhetinho, são 3 pessoas, 3 perguntas. Eu vou pedir licença, vou fazer uma pergunta a ela. Doutora, olha só, a senhora falou muito nessa questão da casa de passagem, a senhora falou na questão que as casas das mulheres no momento estão muito sucateadas, não é? Então, nós temos uma proposta, né, que o deputado Caiadinho está junto nessa também, até porque a gente deseja reconstruir o Rio de Janeiro, né? Então, o que a senhora acha de nós construirmos, fazer uma releitura dessa casa da mulher, dando apoio a ela na questão jurídica, na questão legal, na questão da empregabilidade, fazer vários cursos para empregabilidade, porque ela tem a geração de renda, como a senhora colocou muito bem. Ela às vezes não larga porque ela não tem a renda, não é verdade? Então, e fazer também um apoio às crianças que elas às vezes não têm aonde deixar. Então, ter um ponto de apoio, uma creche próxima, para que ela possa colocar as crianças. O que a senhora acha disso? Nós estamos no caminho, a senhora poderia nos ajudar? Professora Mojane, posso só já colher as outras perguntas para a gente agilizar? Quem quer perguntar? Eu? Não. Eu quero. Você já perguntou? Não, sempre não. Deixa eu falar aqui, ela ia responder. Deixa eu falar contigo. Eu prestei atenção, você falou em desconstrução, né, desse mundo machista. Porque antes da Constituição de 88, se o homem matasse uma mulher porque ela traiu, ele não ia preso, porque era em defesa da honra, né? De 88 para cá, as coisas mudaram. O homem não podia chorar porque o homem não chora. O homem não podia vestir rosa porque rosa é cor de mulher. Né? Como essa Tamara, essa maluca fala isso. Menino veste azul e menina veste rosa. Isso é um absurdo, né? Eu acho assim, temos que se unir. Eu acho que o homem, ele nasce da mulher. Ele mama na mulher, é educado pela mulher. Quando cresce, aí esquece que ele veio de uma mulher e não respeita. Ele deveria, todo homem, deveria ter mais respeito. Porque quando eles têm uma filha mulher, já está mudando isso, porque o jovem está melhorando. Mas nós temos que acabar com o machismo. Nós temos que investir
né? Na igualdade, tanto de homem como mulher. Mulher, né? Obrigada. Doutora, minha família foi vítima dessa violência aí. Minha tia era dependente do meu tio totalmente. E ela falava, quando eu me aposentar eu vou embora. Eu vou embora dessa cidade e vou morar em outra cidade com minha filha. Mas ela ficou a vida toda falando isso. Mas meu tio não dava um tapa, não agredia com palavras nem nada. Quando faltava 2 dias para ela se aposentar, ele matou ela. Matou ela e se matou. Então eu acho que, trazendo para o nosso mundo, para os nossos dias de hoje, eu acho que nós deveríamos trabalhar, já que estamos aqui para tentar reconstruir o Rio, nós poderíamos trabalhar, como a senhora falou no início, na base. Essa questão das crianças no colégio, nas escolas municipais e estaduais, eu acho máximo, porque eu tenho certeza que meus netos já vão estar lá aprendendo, crescendo e aprendendo. E acho que nós deveríamos fazer um projeto que pudesse acoplar mães adolescentes, entendeu? Que aí já mães adolescentes já tem uma linguagem diferente do que simplesmente adolescente, porque uma mãe adolescente ela já passou e passa pela mão de um homem, então ela tem que ter outro entendimento até mesmo para criar o filho. Eu acho que nós deveríamos trabalhar nessa base, nessa questão das mães adolescentes. E é isso. Deixa eu até falar antes que eu esqueça, porque ela pontuou, assim, eu achei muito importante a questão adolescente, até completando que a professora Rojane falou, da adolescente, dessas meninas jovens. A situação delas realmente tem que ter um olhar diferenciado. Essas meninas, e isso eu estou vendo na prática, elas saem de casa porque elas são vítimas de violência, ou pelo pai, padrasto, elas saem. Aí, menores de idade, elas iniciam outro relacionamento, ou seja, vítimas de violência. Elas não estão tendo para onde ir. Isso eu já vi várias vezes. Aí vai na delegacia, o conselho tutelar até vai, lógico, faz o registro de ocorrência, mais agressão física, né, lesão corporal, crime incondicionado, ela querendo não vai ser feito o registro de ocorrência, com o apoio do conselho tutelar. Não pode voltar para casa, meu pai é alcoólico, me batia muito, ou meu pai abusava de mim sexualmente. Aí ela voltou por companheiro. Isso eu estou vendo mais de uma vez. Realmente, tem que ter um olhar diferenciado para essas vítimas adolescentes, principalmente nos hospitais e postos de saúde, que são portas de entrada. Muitas delas não vão na delegacia registrar a ocorrência, elas vão apenas sarar as suas feridas. Então é muito importante que esses profissionais de saúde tenham um olhar mais atento, diferenciado, para conseguir investigar que aquela menina está ali muitas vezes acompanhada do agressor, estão sendo vítimas de violência. E, completando também o que a professora Rojane falou, é importante também dessas meninas, dessas crianças que estão sendo vítimas direta ou indireta da violência doméstica, da violência no lar. Esses jovens, essas crianças, estão tendo problemas complicadíssimos de saúde mental. Estão tendo transtornos psicológicos muito grandes. O nosso sistema de saúde não está preparado ainda para dar esse suporte. As crianças que vivem no ambiente doméstico estão adquirindo transtorno, um problema de saúde mental muito grande. Lá na frente a gente vai ver a consequência disso. E mais, exatamente, é isso que eu falei. E serão os nossos homens, os nossos adultos da nossa sociedade amanhã. Então a gente tem que conseguir tratar isso também na base. Então, essa reconstrução que a professora Rojane falou, do Rio de Janeiro, com esse centro especializado completo, para mim seria os sonhos. É realmente implementação 100% da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem poucos artigos que falam de crime. A lei mais trata desse aspecto social, que infelizmente está sendo pouco implementado. Tá? Bom dia, eu sou Denise. Querida, eu sou presidente da Associação de Mulheres do bairro de Vista Alegre de Acesa. E ficarei aqui te enumerando vários problemas. E nessa última campanha que eu participei, eu tive uma mulher que me deu uma ideia de criar um aplicativo, fizesse um projeto para lançar a campanha, um aplicativo
que daria a chance à mulher de acionar aquele aplicativo linkado direto à delegacia, porque o tempo que ela leva à delegacia, ela já foi morta. Então, usasse, né? Deu essa ideia de fazer esse projeto. Aí eu te falo, hoje, as ideias, nós temos muitas, mas as ações são pequenas. O Estado e o município não oferece nada. E quando você tem uma ideia, tem um projeto, você tem que passar por várias secretarias, que são várias cabeças e as coisas não andam. Estou errada? Não mesmo. Em relação a esse projeto, até já começou, eu confesso para você que eu não sei se ele já está de pronto, assim, mas já tem um aplicativo, aqui no já não tem um aplicativo, só que não é com a delegacia, com o 190, é com a Polícia Militar, não é isso? Era uma coisa linkada direto. Direto com a Polícia Militar. A própria vítima aciona a Polícia Militar. Aqui no Rio é coisa recente, de um mês. Foi como você falou que às vezes a madrugada não tem acesso, então ela fica. É ótimo. Ainda não dá para saber dados, né? Isso, que é o que ajuda, né? Geralmente, agora no sistema penitenciário, grande parte que a gente vê é preso em flagrante, né? Então é muito importante. Bom dia, doutora. Eu tenho um prazer muito grande de conhecer, porque eu sou de Belo Guaratiba, então você está perto de mim agora. Graças a Deus. Então, o que eu vou pedir a você? Nós temos realmente muitas coisas em Belo Guaratiba, inclusive o problema das crianças, tá? Violência direta com as crianças, inclusive, é uma das minhas linhas de trabalho de campanha. Mas o que eu sugeriria em relação a outras delegacias, e gostaria de participar com a sua especificamente, é que nós, psicólogos, eu sou psicóloga, tá? Possamos fazer um emparelhamento de trabalho, justamente para a gente trabalhar o sentido família, que é o que está sendo, vou dizer assim, desorganizado, desconstruído, e por isso nós estamos tendo a violência. Que a gente tem agora preparar a mulher não só para ser uma pessoa poderosa no sentido econômico, mas ela ser poderosa no sentido de trazer a família dela para junto dela no sentido afetivo. É o que a gente chama de uma educação socioemocional que está realmente sendo extremamente necessária. Então, doutora, eu gostaria muito que a gente tivesse outra oportunidade para a gente conversar por Guaratiba. Vai ser um prazer ser acolhida por você. Obrigada. Doutora Rogério, Oi. 30 segundinhos aqui para a gente encerrar. Aqui, eu estava lá. Você já perguntou na outra. Nós estamos tentando dar vez a todos. Bom dia, delegada. Bom dia, professora. Eu sou a Débora, eu sou a presidente do DEM Afro. A minha pergunta é voltada exatamente para isso. A senhora passou uns dados importantes de números de ocorrências e de mortes, e eu gostaria de saber se existe dados, ou se a senhora, quanto mulher negra, tem noção de dessas mulheres, a porcentagem das mulheres que sofreram violência que eram negras. Realmente, sim, eu não tenho esses dados aqui, mas o ISP, né, o Instituto de Segurança, ele faz esses dados. Mais de 40% é de mulheres negras, né, pretas e pardas. Eu gostaria, delegada, que nós estamos ainda numa nova palestra, né, na parte de assistência social. Eu sei que tem mais pessoas que gostariam de fazer uma pergunta. Posso fazer uma proposta? Eu gostaria, quem tiver ainda interesse em fazer alguma pergunta à doutora Gisele, por favor, escreva, entregue a ela. Eu tenho certeza, deixe um telefone, um contato, que a doutora Gisele Com certeza, mas é um prazer. Estou falando que, pela sua sensibilidade, eu sei que a senhora não deixaria as pessoas assim, pode ser dessa maneira. Eu peço desculpas, mas o nosso horário está bem apertado e nós temos um outro palestrante que já se encontra aqui. Doutora Gisele, eu quero dizer à senhora que foi um prazer inenarrável tê-la conosco, né? Ter uma mulher à frente da DEAN, uma área bem complicada como é a Zona Oeste, né? Uma abrangência territorial muito grande, né? E com problemas complexos que nós temos ali, né? Quem mora lá sabe, né? Então, eu acho que a senhora trouxe temas de reflexões muito interessantes para todas nós aqui.
temas interessantes que nós podemos refletir, fazer uma boa proposta de trabalho para que possamos ter um Rio realmente de mudanças e que a senhora faça parte, que a senhora tenha contribuído com essa mudança que todas nós gostaríamos. E tenha certeza que eu vou procurá-la lá, vou bater em sua porta, pedindo a sua ajuda, a sua reflexão, as suas ideias, para que tenhamos realmente uma boa proposta em relação às mulheres, em relação a essas jovens que a senhora colocou, que elas saem mesmo, né? Tem uma agora, uma menina de 13 anos que saiu morar com um traficante de 19, né? Então, realmente, a situação é bem grave. E essa questão, como a senhora coloca, da DEAN ir nas escolas, a mim é muito caro. E como professora, eu acho que tudo começa pela escola. A escola é o polo de cidadania. É ali que tem que começar qualquer ação de qualquer secretaria, né? Então, eu acho que um trabalho integrado seria interessante. Que tal a gente começar a pensar também nisso, tá? Então, eu queria agradecer a senhora pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento partilhado aqui com todos nós. Muito obrigada. Vou pegar aqui para... Fala... João vai falar isso. Gente, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente já retorna, tá? Tem um cafezinho aqui fora. Vou deixar minha bolsa aí. Vai pra rua se não sabe. Fala no meio, então, né? Vai pra rua se não sabe.